Olá, pessoas de luz. Imagine-se à beira de um momento que vai além do que vemos na tela ou ouvimos na narrativa. No quinto capítulo da quinta temporada de The Chosen, intitulado Because of Me, 3 movimentos poderosos colidem. Um debate inflamado sobre prender Jesus. Uma busca frenética por ardor sufocando multidões e uma lealdade inesperada vindo de Samuel, revelando segredos que abalam o coração da fé. Mas este episódio vai além de simples tensão dramática. Ele é um espelho para nossa própria busca por transformação. Convida cada um de nós a perguntar: quem somos diante dos conflitos do poder e da fé? Como reagimos quando nossa confiança vacila, quando o destino parece escrito e o amor nos chama à entrega? Neste vídeo, você será conduzido por uma jornada profunda, onde a narrativa se entrelaça com a expansão da consciência e o legado de Jesus. Você vai descobrir que a fé não é um refúgio seguro, mas um convite para enfrentar montanhas internas, questionar nossos entendimentos e agir com perdão, coragem e clareza. O embate e o despertar. O fogo das decisões humanas. A discussão acalorada sobre prender Jesus ilustra o embate entre medo, lógica e fé. Ali, políticos e religiosos se debatem, mas poucos ousam olhar para além do que os olhos veem. Para expandir nossa consciência, precisamos reconhecer nossos próprios debates internos, entre conveniência e coragem, tradição e verdade. A perseguição e o caos. Os soldados romanos espalham o temor e seguem as multidões com força. Esse cenário externo reflete nossos próprios impulsos, o desejo de silenciar o incômodo, de subjugar vozes diferentes. O chamado aqui é para observar como reagimos ao caos, com medo, com compaixão, com reação automática. A abertura da consciência exige pausa e autopercepção. Samuel é a lealdade inesperada. Quando Samuel encontra ajuda de quem não esperava, somos lembrados de que a luz muitas vezes vem de onde menos pensamos. Um símbolo de fé que ressurge mesmo em meio à traição e à dúvida. A mensagem é clara. O despertar da consciência acontece quando vemos além dos rótulos e reconhecemos o humano, mesmo no adversário. Jesus e a erosão da expectativa. No fundo da narrativa, há uma erosão de expectativas messiânicas. Nem todos entendem que o reino que Jesus propõe não se ergue sobre o poder político, mas sobre entrega, verdade e coração. Quando nossas expectativas desmoronam, surge a oportunidade de renascer a fé, agora não como algo externo, mas vivo e interior. Conexões com a expansão da consciência e o ensinamento de Jesus. Jesus, ao longo da narrativa, nos ensina a agir não pela lógica dos poderosos, mas segundo o amor que redime, segundo o perdão que renova, segundo a coragem que reconhece o inimigo como irmão. Expandir nossa consciência significa reconhecer nossos medos e conflitos internos, em vez de evitá-los. Cultivar alianças de fé e respeito, mesmo onde parece impossível. Abraçar o real messianismo, o reino que constrói pontes, não fortalezas. O tabuleiro invisível, quando ordem vira justificativa para medo. Autoridades religiosas entram em atrito para decidir prender Jesus. A discussão é acesa, racionalizada em nome da ordem e da pureza da fé. Em contexto de ameaça, a mente procura recuperar controle. O problema é quando confundimos controle com clareza. Controle é tensão, clareza é presença. Você sabe diferenciar convicção autêntica de ansiedade fantasiada de certeza?
Pessoa de luz, agora perceba em seu corpo um ponto de tensão, na mandíbula ou nos ombros, e aos poucos comece a respirar lentamente e soltar lentamente. E isso trará mais clareza para você ir liberando essa tensão. E quando sentir necessidade de fechar o cerco numa conversa, faça um atraso intencional de 15 segundos antes de responder. Esse micro atraso é o que na linguagem do episódio separa quem está na roda do poder de quem caminha com Jesus. Responder pela verdade, não pelo impulso. A consciência de massa versus a consciência desperta. Soldados romanos rastreiam uma multidão problemática. É a energia do rebanho. Alguém acusa, outro reage. E logo ninguém mais pensa, apenas se protege. Consciência de massa é o estado em que terceirizamos discernimento. É confortável porque oferece pertencimento, mas cobra um preço: renunciar à visão interior. Jesus expõe essa armadilha. Ele não compete com a massa. Ele desacelera a massa. Samuel e o paradoxo da aliança. Samuel recebe ajuda de uma fonte inesperada para rastrear Jesus. Do ponto de vista do enredo, isso intensifica a perseguição. Do ponto de vista da consciência, escancara a complexidade humana. Aliados podem reforçar nossos melhores ou piores impulsos. O despertar não é ingênuo. Ele reconhece que boas intenções podem ser recrutadas pelo medo. Expandir consciência é auditar alianças internas. Quais emoções você está permitindo que te ajudem? Raiva pode parecer uma boa aliada para defender a verdade, mas quase sempre contamina o método. Pessoas de luz, listem 3 emoções que mais os movem quando defendem algo importante. E para cada uma delas, responda: o que essa emoção me entrega? Força? Foco? Coragem? O que ela me cobra? Rigidez? Pressa? Cegueira seletiva? Escolha uma dessas emoções e substitua, como por exemplo, firmeza no lugar de raiva, compaixão no lugar de culpa, e una a ela um comportamento mínimo, como por exemplo, falar devagar e fazer uma pergunta antes de argumentar. O risco da certeza moral e a coragem de suspender o martelo. O debate inflamado sobre prender Jesus atravessa autoridades religiosas e políticas. A convicção vira martelo moral. Antes de compreender, já se sentencia. Jesus não legitima a pressa moral. Ele desloca a conversa, da necessidade de vencer para a necessidade de iluminar. A pergunta não é quem está certo, mas o que cura. Isso não anula a verdade, refina a verdade. Exercício reprogramando a resposta automática ao caos. Você vai praticar a lucidez que no episódio Jesus catalisa ao expor a pressa punitiva do sistema. Primeiro passo: respiração da relevância. Conte até 4 ao inspirar. Segure contando até 2. Solte contando em 6. Durante a expiração, repita mentalmente: não preciso decidir agora. Segundo passo: rerotulagem. Pegue um conflito real, dê 2 rótulos. Rótulo automático. Exemplo: gente tóxica. Rótulo de investigação. Exemplo: padrão de defesa. Diga em voz baixa: investigar antes de acusar. Terceiro passo: micro ato de coragem. Defina uma ação mínima que você pode fazer em 24 horas e que não exige que o outro mude. Como, por exemplo,
pedir tempo para responder por e-mail, propor uma conversa curta com pauta de um item, ajustar o seu tom. Quarto passo: selo de compromisso. Escreva uma frase de 7 palavras no celular. Clareza antes de controle. Presença antes de punição. Ative como lembrete diário por 7 dias. A sombra da traição. Nenhuma consciência se expande sem atravessar a noite escura da alma. No episódio, a possibilidade de prender Jesus não é apenas um ato político ou religioso. É um espelho da traição humana. Judas ainda não deu seu beijo, mas o espírito da traição já paira no ar. Quantas vezes nós mesmos traímos nossos valores mais profundos em nome do conforto imediato, da aceitação social ou do medo de perder algo? A traição não acontece só contra os outros. Ela começa na intimidade do coração. É quando sabemos o que é certo, mas cedemos à conveniência. Jesus sabia disso e ainda assim caminhava com amor entre aqueles que iriam negá-lo. Pegue um caderno e escreva 3 situações recentes em que você abriu mão de sua verdade para agradar, evitar conflito ou ganhar algo. Ao lado responda: o que perdi de mim nesse momento? Esse é o primeiro passo da expansão: iluminar o traidor interno sem se condenar. Culpa, a prisão invisível. Quando falamos em traição, a culpa aparece como corrente pesada. No entanto, Jesus nunca usou a culpa como ferramenta de transformação. Ele usava a consciência. A culpa paralisa, a consciência desperta. A culpa diz: você não presta. A consciência pergunta: o que você pode aprender daqui? O episódio mostra líderes religiosos tentando justificar atos severos com base em defesa da fé. Mas, no fundo, é a culpa que alimenta essa necessidade de punir. A expansão da consciência pede outro caminho. Pense em algo que você ainda carrega como culpa. Em voz baixa, substitua: eu sou culpado. Por eu estava inconsciente, mas agora aprendo. Repita 3 vezes. Esse simples giro linguístico é a chave para liberar a energia presa. O gesto de Jesus diante do traidor. Jesus sabia do beijo que viria, sabia das intenções por trás das palavras, sabia que a traição estava no caminho e, mesmo assim, não reagiu com ódio, mas com entrega e lucidez. A grande lição aqui é: o traidor não tem poder sobre aquele que já se entregou ao propósito. Quando você vive alinhado com seu propósito mais elevado, a traição pode doer, mas não destrói. O que destrói é o vazio de propósito. Jesus estava tão centrado no reino interior que a traição apenas se tornou parte do processo de revelação. Pergunte-se: qual é o propósito maior que eu sirvo hoje? Se você não tiver uma resposta, não veja isso como fraqueza, mas como convite à busca. Anote 3 valores inegociáveis que você gostaria que orientasse suas decisões. Como, por exemplo, verdade, compaixão, coragem. Isso é plantar a raiz que o traidor interno não consegue arrancar. Do ódio à transmutação. Traição normalmente gera raiva, mas a raiva, se não for trabalhada, alimenta o ciclo da violência. Jesus propõe outro caminho, a alquimia do perdão. Perdoar não é esquecer, é transmutar a energia da ofensa em força de expansão. É dizer: você tentou me ferir, mas eu transformo essa dor em combustível para amar ainda mais. Uma técnica prática para isso é a respiração da transmutação. Inspire profundamente, trazendo à mente uma lembrança de dor. Segure o ar e diga mentalmente: eu
transforma. Solte lentamente, imaginando a dor saindo em forma de luz. Repita isso por 7 vezes. O algoritmo da consciência. Assim como no episódio onde rumores e perseguições criavam ondas de medo, hoje vivemos imersos no algoritmo das redes sociais, que amplifica ódio, urgência e polarização. Mas há outro algoritmo, mais sutil, que governa a nossa vida: o algoritmo da consciência. E ele funciona assim: pensamento, emoção, ação, realidade. Se eu alimento pensamentos de medo, gero emoções densas que levam a ações precipitadas e realidades destrutivas. Se alimento pensamentos de amor, gero emoções elevadas que resultam em ações compassivas e realidades expansivas. Qual algoritmo você está deixando governar sua vida? O ponto de virada, do traidor ao guardião. O mesmo traidor que habita em nós pode ser convertido em guardião. Isso acontece quando, em vez de negar a nossa sombra, a integramos. Jesus não expulsa Judas antes da hora. Ele deixou que o processo se cumprisse. Isso nos ensina que até nossas falhas podem servir ao propósito maior, se tivermos coragem de reconhecê-las. O traidor interno não é para ser exterminado, mas para ser educado pela consciência. Quando aceitamos essa jornada, deixamos de viver no ciclo da culpa e entramos no ciclo da redenção ativa. E se até o traidor pode ser convertido em parte do caminho, imagine o que acontece quando transformamos não apenas nossas sombras, mas também nossas ações no mundo. A consciência crística, atitudes que despertam a nova humanidade. O clímax do episódio e o clímax interior. No episódio 5 da 5ª temporada de The Chosen, a tensão atinge o ápice. Há discussões inflamadas, perseguições, alianças inesperadas, traições que se desenham no horizonte. Tudo isso cria um cenário de caos. Mas aqui está o ponto-chave. Jesus não se altera diante do caos. Enquanto todos disputam poder, ele permanece centrado. Enquanto uns buscam capturá-lo, ele continua ensinando. Enquanto a sombra da traição cresce, ele se prepara para transformar dor em amor. E é nesse contraste que está a chave que pode transformar a sua vida. Como permanecer sereno quando tudo ao seu redor parece gritar pelo contrário? As atitudes invisíveis que expandem a consciência. Jesus nos ensina que não basta acreditar, é preciso agir de forma diferente. E aqui está um segredo espiritual. A consciência se expande através de microatitudes invisíveis, aquelas que ninguém vê, mas que moldam nosso ser. 3 exemplos que aparecem na vida dele e ecoam no episódio. O silêncio antes da resposta. Quando os acusadores falam, Jesus não reage de imediato. Ele deixa o silêncio falar. Isso nos mostra que o silêncio é uma atitude ativa de poder. A compaixão acima da lógica. Onde todos viam motivo para condenar, ele viu uma oportunidade para curar. A entrega sem resistência. Ao invés de lutar contra cada adversário, Jesus escolhe entregar-se ao propósito maior. E um exercício que se aproxima com a atitude de Jesus é durante 24 horas praticar um ato invisível, como ouvir alguém sem interromper, fazer uma gentileza sem dizer a ninguém, respirar fundo antes de responder a um ataque. Pequenas sementes invisíveis criam colheitas imensas de expansão. O espelho das redes e a mente coletiva. No episódio, vemos a massa sendo guiada por rumores, acusações e tensões políticas. Hoje, vivemos a mesma coisa, mas em escala global,
amplificada por algoritmos digitais que nos alimentam com medo, polêmica e divisão. E se eu te disser que o mesmo algoritmo que hoje controla a sua atenção pode se tornar o seu maior professor de expansão da consciência? Vou te mostrar como em instantes. O algoritmo digital reforça o que você consome. O algoritmo espiritual reforça o que você pensa e sente. Se você cultiva a raiva, terá mais motivos para sentir raiva. Se cultiva amor, a realidade responde ampliando o amor. Uma ferramenta prática: a escolha dos 3 cliques conscientes. Nos próximos 3 dias, escolha conscientemente 3 conteúdos por dia que alimentam sua alma. Um vídeo, uma leitura, uma música. Ao mesmo tempo, reduza 3 cliques automáticos que você sabe que drenam sua energia. Esse simples ajuste começa a reprogramar seu algoritmo espiritual e digital. A cura pela ação, transformar dor em serviço. Jesus não parava no discurso. Ele curava, caminhava, servia. Aqui está o próximo nível da expansão: agir no mundo como canal de cura. E qual é a dor que você pode transformar em serviço hoje? Qual ferida pode se tornar fonte de cura para outros? E um exercício prático para isso é identificar uma situação difícil que você já superou. Pense em uma pessoa que poderia se beneficiar da sua experiência. Ofereça uma palavra, uma escuta, uma orientação. A cura se expande quando não fica presa em nós. A grande virada do eu ao nós. Expansão da consciência não é apenas individual, é coletiva. No episódio, a multidão é manipulada pelo medo. Mas Jesus cria uma nova multidão, aquela que se une pelo amor. O milagre não é transformar a água em vinho. O verdadeiro milagre é transformar indivíduos isolados em uma comunidade de luz. E uma forma de aumentar na sua comunidade de luz é, nos nossos comentários do vídeo, você dizer um aprendizado que pode ajudar alguém. Um método em 3 passos para permanecer sereno no caos. Primeiro passo: ancoragem corporal. Quando sentir tensão, toque sua mão sobre o peito e respire 3 vezes profundamente. Isso sinaliza ao corpo que você está seguro. Segundo passo: uma palavra âncora. Escolha uma palavra que represente seu propósito. Exemplo: luz, verdade, amor. E repita mentalmente sempre que o caos surgir. Terceiro passo: ação mínima de luz. Em qualquer ambiente caótico, pergunte-se: qual é a menor ação que eu posso fazer agora que traga paz? Esse método, aplicado com constância, treina o cérebro a reagir como Jesus reagia, com serenidade e consciência expandida. O chamado final: uma nova humanidade. Feche os olhos e imagine milhões de pessoas, cada uma escolhendo uma atitude invisível de amor todos os dias. Uma humanidade que não responde ao caos com mais caos, mas com serenidade. Esse é o reino que Jesus nos mostrou. Não está lá fora, mas dentro de cada um de nós. Neste capítulo, nos mostra as tensões humanas, as traições que se anunciam, perseguições que se intensificam, corações dilacerados pela dúvida. O cenário externo é turbulento, mas a grande lição está justamente aí. A consciência não floresce no conforto, mas no caos. Jesus permanece firme, não porque o ambiente esteja em paz, mas porque a paz já habita dentro dele. E aqui está o convite que ecoa para nós. Quando tudo ao redor parece colapsar, quando os ventos sopram contra, a expansão da consciência acontece ao recordar que somos mais do que circunstâncias
Somos canais do divino. O espelho que este episódio nos entrega. Este capítulo nos mostra algo decisivo. Cada personagem reage ao caos de forma distinta. Alguns recorrem à manipulação, outros cedem ao medo. Alguns, como Samuel, surpreendem com fidelidade inesperada. E Jesus permanece inabalável, não por ausência de dor, mas por estar alinhado a um propósito maior. Aqui surge a pergunta inevitável: qual desses personagens estamos escolhendo ser em nossa própria história? Esse é o ponto onde a narrativa da série se cruza com a nossa vida cotidiana. Cada escolha, cada resposta, cada silêncio molda não apenas o rumo da trama, mas a qualidade da nossa consciência. O chamado à prática viva. Se este episódio nos ensina algo, é que fé não é teoria, mas atitude concreta. Expansão da consciência significa agir como Jesus agiu, transformando acusações em oportunidades de ensinar, convertendo rejeição em demonstração de amor, enxergando irmãos onde o mundo insiste em rotular inimigos. A prática viva da consciência não se mede em discursos, mas em gestos invisíveis. A cada dia temos pequenas chances de escolher esse caminho, ouvir em vez de reagir, compreender em vez de julgar, perdoar em vez de vingar. Essas microescolhas são as sementes de uma nova humanidade. O eco coletivo do eu ao nós. Este episódio mostra também a multidão, ora manipulada pelo medo, ora em busca de milagres. Mas Jesus não veio apenas para tocar indivíduos. Ele veio para inaugurar uma consciência coletiva. O que isso significa para nós hoje? Que cada despertar individual alimenta o despertar do todo. Quando você silencia o medo, mais alguém encontra coragem. Quando você pratica perdão, abre caminho para que outros aprendam a perdoar. Quando você decide servir, acende uma luz que guia milhares. Imagine por um instante, e se cada pessoa que assistiu a este vídeo decidisse praticar uma atitude invisível de amor ainda hoje? A transformação não seria apenas pessoal, seria global. O segredo para continuar a jornada, o 5º capítulo da 5ª temporada de The Chosen, não é apenas um episódio, é um portal para entendermos que nossa vida também é uma série em andamento. E se você chegou até aqui, é porque algo em você reconhece que há mais a ser explorado. Aqui está a verdade. A expansão da consciência não termina quando o vídeo acaba. Ela se prolonga em cada reflexo que você carrega, em cada escolha que você toma, em cada relação que você transforma. Mas não precisamos caminhar sozinhos. Assim como os discípulos se apoiavam uns nos outros, este canal existe para ser uma comunidade de despertar. A ponte entre este episódio e sua vida. Portanto, leve consigo essa imagem poderosa. O caos pode gritar, o medo pode se erguer, mas dentro de você há uma chama que não pode ser apagada. O 5º capítulo da 5ª temporada nos mostra que Jesus não apenas caminhou entre as trevas, ele transformou as trevas em estrada de luz. E você também pode. A cada atitude invisível, a cada escolha de amor em meio ao caos, você constrói o reino aqui e agora. Então, antes de encerrar, eu te convido a refletir e compartilhar nos comentários. Qual atitude invisível você vai praticar hoje? Essa é a semente que, quando compartilhada, inspira outros a expandirem também. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para continuar essa caminhada, porque cada novo vídeo será mais um passo nessa jornada de expansão, mais uma chama acesa no grande despertar coletivo.
Assim como no episódio, o mundo ao nosso redor pode parecer em colapso. Mas lembre-se, a consciência não se expande no conforto, mas no fogo da transformação. Jesus nos mostrou que não precisamos esperar que tudo mude lá fora. A mudança começa aqui, agora em você. E quando uma vida desperta, toda a humanidade dá um passo à frente. Fiquem com Jesus, pessoas de luz.